Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez encontramos no santuário do nosso Deus para junto podermos celebrar, ou seja, participar de mais uma santa reunião. Eu quero inicialmente apresentar a todos a minha saudação, os cumprimentando com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estendendo também os meus cumprimentos a todos aqueles que eu não tive a oportunidade em cumprimentá-los pessoalmente, desejando que as bênçãos do nosso Deus, seu amado Filho Jesus, da nossa Santíssima Mãe Maria Santíssima, da Santa Vonrosa e do profeta Santo Romualdo se façam presentes na vida de todos os nossos irmãos e irmãs, desde o mais pequenino até os de mais idade. Que todos se sintam acolhidos e abraçados pela Santa Vonrosa, pelo nosso santo e querido irmão Aldo, porque eles estão conosco presentes, participando dessa santa reunião. Seja todos muito bem-vindos a mais essa santa reunião. E digo mais, irmãos, a nossa igreja, ela realiza as suas reuniões e ela tem o seu objetivo e a finalidade, irmãos, de um hospital. Mas por quê, pastor? Porque salva a vida, liberta, cura. Todas as pessoas que vêm participar de nossa reunião pela primeira vez, carregado de todo o problema, mas se ele vir e se tornar intimamente com nosso Senhor Jesus, com a Santa Vonrosa, ele é curado e restaurado. E ao sair daqui, ele sai uma nova criatura, um novo cristão, vivendo, irmão, e desfrutando já desse manancial de graça. Então aqui é a casa da libertação, a casa do milagre, a casa onde está presente o nosso Deus, o Criador, que tem todo o poder, irmão, para revogar até mesmo o poder da morte. E é por isso que o nosso santo primaz, irmão Aldo, nos pediu tanto, que quando viesse a reunião, esquecesse tudo que ficou para trás, que muitas vezes ficamos preocupados com alguma coisa e não consegue focar naquele trabalho. Ele fica tão preso, tão preocupado, que no final da reunião vai perguntar para ele quem que foi apresentado. Eu não sei. Que mensagem que foi dita? Eu não me lembro. Então realmente, irmão, volta vazio para casa. A Santa Vó tem muito para nos dar. O modo tem muito para nos dar. Mas é preciso abrir os nossos corações. É preciso focar nessa reunião, irmãos. Eu tenho certeza que ninguém vieram aqui por vir. Não. Vieram com um objetivo sério, de prestar a Deus o seu louvor, a sua gratidão, pelas bênçãos que já receberam. Agradecer pela dádiva da vida e pela oportunidade concedida de mais uma vez podermos participar de mais uma santa reunião. Então façam-se, irmão. Participe dessa santa reunião como se fosse a sua primeira reunião, com aquele primeiro amor, com seu coração, irmão, repleto de felicidade, cheio de alegria, por estar na casa de Deus, na presença de muitos santos e anjos. E assim, sejamos acolhidos e abraçados por esses santos poderosos que já se faz presente nessa reunião. Com essas palavras, eu quero convidar a gentileza de todos a ficar em pé, para que através da nossa oração, nós daremos início à nossa reunião desta manhã de domingo. Que todos, irmãos, voltem os seus pensamentos ao mais alto céu. Em sinal de reverência, suas mãos levantadas, cabeças curvadas, seus olhos fechados. Assim farei uma pequena oração, iniciando assim a nossa reunião. Santíssimo Deus e glorioso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tão grande misericórdia que o Senhor teve dessa humanidade, em tomar as suas providências divinas, enviando à terra, ó Senhor da glória, o teu amado Filho, Jesus, que veio com a incumbência gloriosa de restaurar essa Santa Igreja Apostólica, concedendo a oportunidade de salvação a tantos quanto crescem em seu Evangelho. Por isso, Jesus bendito, rendemos ações de graças e os nossos agradecimentos sinceros a Ti.
o cumprimento da gloriosa promessa de enviar à terra o Consolador na pessoa da Santa Vó Rosa, e formar também o último pastor e esse rebanho que seria conduzido ao reino dos céus. Promessa essa, Jesus, que se cumpriu na vida do santo profeta irmão Aldo e na vida dessa igreja, sendo um só rebanho e um só pastor. Por isso, graças te damos, Santa Vó Rosa, pela doutrina e a disciplina que nos deste, a base do nosso sucesso e da garantia à entrada dos céus. Por isso, ao darmos início a essa santa reunião, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu, Santa Imaculada, suplicamos a tua bênção e a tua graça, para que a Senhora, juntamente ao nosso Deus, possa nos envolver com o seu poder, com a tua unção e a tua virtude, nos dando sabedoria para compreendermos a essência do que e por que precisamos ser santificados e consagrados aos seus mandamentos, para que os nossos louvores cheguem à tua glória, para que as nossas petições sejam atendidas e nós sejamos acolhidos por esse grande poder que está presente nessa santa igreja, e podemos desfrutar de toda essa graça que vem da glória celestial. Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, toma conta dessa santa reunião, de todo o trabalho que será realizado, desde a programação dos hinos, como também a mensagem. Que tudo isso chegue à tua glória, possa exaltar e glorificar todo o reino dos céus, pela certeza que temos e pela fé e convicção que a Senhora, juntamente com o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, unida ao nosso Deus, a Jesus e a Virgem Maria, já tomaram todas as providências divinas para o ato dessa santa reunião, a nossa gratidão sincera. Hoje e sempre. Amém. Cantamos Igreja Forte. Pois é
Eu sou da Santa Vó Rosa, a ela pertence o meu viver. É minha Santa poderosa que guarda o meu viver. Ela é quem domina minha vida e o meu querer. Ela é quem ilumina toda minha alma e todo o meu ser. Eu vivo alegre e contente, porque nesta igreja vinha nascer. Foi o maior presente que de Deus pude receber. Eu sei que muitas lutas tenho que enfrentar para esta grande alegria em minha alma conservar. Eu creio na Santa Vó Rosa, ninguém no mundo me vencerá. Eu confio em nosso irmão Aldo, sei que ninguém me vencerá.
muito forte, transbordando de emoção. Faz lembrar suas palavras, seus gestos de amor, ecoando no meu pensamento tudo que ele falou. Não tem como não lembrar, sem querer emocionar. Sua presença é muito forte, impossível não amar. Amor incondicional, presente em nossa vida, levarei no coração, sempre forte até o final. Palavras doces ele disse, pedindo para nós. Quero todos aqui de volta, somos uma família só. Palavras doces ele disse, pedindo para nós. Quero todos aqui de volta, somos uma família só. Palavras doces ele disse, pedindo para nós. Quero todos aqui de volta, somos uma família só. Palavras doces ele disse, pedindo para nós. Quero todos aqui de volta, somos uma família só. Somos uma família só. Somos a família Este, irmãos, é a vontade do nosso santo e querido irmão Aldo. É um sonho dele que a família se constituísse em uma única família. E ele, durante os seus 44 anos ministerial na obra da igreja, ele deu tudo o que tinha, irmãos, através dos teus exemplos e dos teus legados preciosos, nos ensinando sobre o valor da união e o verdadeiro amor que conduziria até a eternidade. Mas o que nós temos visto, irmãos, no seio da igreja, não é muito pelo o contrário, mas ele pede e ele espera que essa família se
consolide em uma só família. Porque, irmãos, ainda falta muito para chegarmos a ser uma família só. Uma família verdadeira, que seja unida, como é unida lá no reino dos céus. Ensinos não faltou. Ensinos de doutrina não falta. Mas tudo isso, irmãos, nós temos como exemplo, a própria doutrina nos mostra. Ela nos dá o exemplo sobre o joio e o trigo. A doutrina mostra, irmãos, que o trigo, quando amassado, quando prensado, ele dá o pão. E o joio, quando amassado, quando prensado, ele vira veneno. Porque cada um dá o que tem dentro de si. O trigo é aquelas pessoas mansas, humilde, consagrada, convertida, que tem dentro de si o verdadeiro amor, que carrega no sangue a pureza dessa união. Enquanto o joio, ele carrega o rancor, a vingança, a destruição, a raiva. E realmente, irmãos, lá no início, quando Jesus semeou aquele plantio de trigo, os seus discípulos acharam o joio no meio. E ele perguntou: mestre, não semeaste boa semente? Por que nasceu o joio? Podemos arrancá-lo? Jesus disse: não, deixe. Tudo tem o seu momento e a sua hora. Deixe crescer, os dois juntos. No final, será separado o joio para o meu celeiro, o trigo para o meu celeiro e o joio para ser queimado. Irmãos, o nosso santo primaz Romualdo e a Santa Van Rosa, eles não vieram para brincar. Não. Eles vieram para cumprir o mais perfeito juízo do nosso Deus. E é o que ele tem feito. Ele deu o seu melhor. Ele deu tudo o que tinha. Se alguém não aprendeu a ser humilde, a ser manso, a ser santo, essa falha está em cada um. Por não vigiar, por não somar os aprendizados, os aprimoramentos que receberam, irmão. Santa Van Rosa esteve à frente dessa igreja há quantos anos? 16 anos. O Romualdo, quantos anos? 44. Somando, são 60 anos ministerial de aulas, sendo ministrada na mesma proporção. Nunca mudou, irmãos. Sempre a mesma meta, a mesma linhagem. E por que a essa altura, em pleno século 21, nós ainda temos irmãos apostólicos, até no ministério, que pensa só nele, só na sua pessoa? Mas que amor é esse? O que você aprendeu até aqui, irmãos? O amor que o nosso santo primaz, irmãos, nos ensinou é dar o seu melhor, é levantar aqueles que estão caídos, é dar de comer a quem tem fome, é dar de beber a quem tem sede e vestir aquele que está nu. É dar o de melhor que você tem, como ele deu. Então, realmente, irmão, com isto, ele nos ensinou o valor da comunhão, o valor da união, o valor do amor. Então, realmente, irmãos, um hino belíssimo, com seus legados preciosos. Quero todos aqui de volta, pois somos uma família só. E realmente somos, sim. Somos uma família só. Por quê, irmão? Cristo, ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros que estamos ligados a esse corpo santo. O que vem a ser um membro? O braço, uma perna, uma orelha. Foi por esse motivo que o santo Romualdo nos pediu muita obediência, porque essa igreja é o corpo de Cristo, essa igreja é santa, essa igreja é pura, essa igreja é imaculada, essa igreja é um pedaço do reino dos céus
que está preparando santos e santas. O desejo, irmão, do nosso santo e querido irmão Aldo é levar todos para a sua glória. É o mesmo desejo de Jesus, da Santa Van Rosa e da Virgem Maria, porque foram todos criados por Deus, todos são criatura do nosso Deus, são propriedade celeste. Mas nem todos vão se tornar ainda criatura de Deus, filhos de Deus, por pegar caminhos errados, por deixar de observar o sentido da doutrina e caminhar sentido oposto à mensagem que essa igreja oferece. Então, irmãos, eu faço uma comparação. O pecado ele é igual ao cartão de crédito, quanto mais usa, mais conta vem. Essa é uma grande verdade. Mas enquanto está usando, é tão gostoso, irmão, porque vai usando. Ele dá uma condições, irmão, uma estabilidade de comprar, mas naquele momento que nós estamos usando, ninguém pensa que as contas estão só subindo. Então, quando vence o cartão, vem lá, 300 mil para você pagar. Então, no momento de usar, é igual ao pecado. O pecado, ele é igual ao cartão de crédito. Quanto mais usa, mais aumenta a sua dívida com Deus. Mas ninguém pensa nisso, irmão. Enquanto está usando, é tão gostoso. Mas no final da sua caminhada, aí vem a sentença para pagar, diante do tribunal de justiça do nosso Deus. Mas o santo irmão Aldo, ele nos ensinou claramente, ele foi transparente, irmão. Foi transparente. Existe apenas 2 caminhos para ser seguido, trilhado pelos fiéis, pelos justos e obedientes. 2 caminhos. Se tivesse vários, entenderam? Seria fácil se perder, mas não tem, irmãos. É 2 caminhos. Um à direita, outro à esquerda. A esquerda é o caminho largo, que leva à perdição, à morte do espírito. E o caminho estreito é o caminho que leva ao reino dos céus. Na verdade, é um caminho difícil de ser trilhado, porque nele há muitos espinhos, há muitas pedras, há muitas montanhas. Esses espinhos e essas pedras e essas montanhas são as fofocas que nós enfrentamos nos nossos dias a dias. São as lutas, são os comentários injustos que surgem sobre nós. O irmão Aldo, por sua vez, irmãos, ele foi muito caluniado, injustiçado. Mas ele venceu por quê? Ele nunca foi dessa terra, ele nasceu aqui, mas ele já era um ente celestial entre a humanidade. Ele foi o perfeito elo da ligação que Deus preparou para guiar esse povo. O último profeta que iria conduzir esse rebanho até a eternidade. Então, irmãos, eu vi uma vez um pastor perguntando ao nosso santo querido irmão, como que deveria viver santamente um mundo de pecado como este. E o irmão, olhando para ele, disse: olhe para mim, eu sou o exemplo. E saiu. Ele falou tudo. Ele é o nosso modelo. Ele é a maneira como nós devemos viver nessa terra, tendo uma vida humilde, uma vida mansa, um coração nobre, um coração de criança, para não guardar rancor, não guardar mágoa, e sempre ser perdoadores. Jesus não perdoou aqueles malfeitores, até mesmo na hora da morte. São esses exemplos que devemos seguir, irmão. Essa igreja nunca enganou ninguém. Ela foi muito clara, e é clara, e objetiva e transparente. E o apostólico precisa carregar isso dentro de si, essa pureza. Precisa ter, irmão, no sangue, dentro de si, essa mansidão, essas virtudes gloriosas, que os leva às grandes vitórias.
A mensagem que eu tenho, irmãos, para hoje é uma mensagem do nosso santo primaz que está nos boletins do ano de 2009, quando ele fala sobre a Páscoa de Jesus. Ele inicia essa mensagem dessa maneira: Jesus, o nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, o nosso Pai, deixou a sua glória nos céus para vir a essa terra, num corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima por um milagre do Espírito Santo do Pai, a fim de realizar uma obra vicária em favor da raça humana que havia perdido a natureza divina. Eu falei ontem à noite, irmãos, que Jesus, se ele quisesse, ele já tinha vindo num corpo de homem. Mas ele, o Pai, achou por bem de ele nascer como uma criança, passar por todo o processo para instituir verdadeiramente o sacramento, como ele instituiu. Sua obra se constituía em libertar do pecado pessoas com o coração contrito, isto é, o coração limpo, e torná-la novamente filhos de Deus. Como se referiu o apóstolo São João no seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perca a sua alma, mas tenham a vida eterna. Irmãos, quem de nós que temos filhos, que soubessem o que estava preparado à frente, daria para ser martirizado? Então Deus provou claramente que nos ama. E que amor nós temos para provar a Deus que amamos a Ele e que respeitamos as suas ordens e os seus mandamentos. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós, quando vamos falar da vida de alguém. Porque somos imperfeitos, sim, estamos em busca dessa perfeição, e essa perfeição a igreja está oferecendo, por meio da sua doutrina e da sua disciplina. Então, realmente precisamos, irmão, nos olhar um pouco mais para dentro de nós e corrigirmos as nossas falhas, as nossas pontualidades para com o nosso santo e querido irmão Aldo. O profeta São João Batista profetizou, irmão, 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, que o Cristo daria sua vida em favor da raça humana, dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, isso é, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho do bem. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em nosso livro de doutrina, dizemos que Cristo realizou uma obra vicária e salvadora para a libertação da maldição da lei, os que crê, e remir seu espírito dos pecados. Aboliu com seu sacrifício e o seu precioso sangue a causa primeira de toda dor, enfermidade e de todos os males e pecado.
Portanto, com seu sacrifício, acabou-se a maldição que entrou no mundo pela raça humana, que se entregou ao príncipe do mal, permitindo que ele trouxesse toda a influência maligna sobre os homens e mulheres, como as doenças, as pragas, colocando no coração da criatura humana os mais perversos sentimentos, chegando a se destruírem uns aos outros. Jesus, o nosso Senhor, nos revelou o Pai. Por isso, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nos trouxe a mais perfeita doutrina que santifica, transforma e ilumina os corações no bom caminho. Foi por isso que ele, Jesus, disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Essa mesma doutrina ele nos deu através da Santa Von Rosa, que ilumina o nosso caminho. Foi exatamente numa quinta-feira que ele foi traído por um dos seus discípulos pelo preço de 30 moedas. E foi preso à noite, quando orava no jardim do Getsemane, e conduzido ao sumo sacerdote Caifás, onde procurava achar um motivo para enviá-los ao governo Pôncio Pilato, para ser julgado à morte. Pois só o governador romano tinha autoridade para condenar alguém à morte. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas para agradar os falsos judeus e os sacerdotes, o condenou a ser crucificado. Irmãos, vejam bem que nós temos observado isso, irmão, claramente, de acordo com essa mensagem, que quantas pessoas recebem um convite para ir e participar de uma festa mundana, de um evento mundano, onde tem todo o pecado, e ele, para não entristecer o seu amigo, ele vai. Mas não seria melhor, irmão, entristecer a eles e alegrar a Deus? Pelo contrário, foi o que aconteceu aqui. Ele achou melhor alegrar os judeus e condenar um inocente à morte. Irmãos, isso é triste, isso é muito dolorido. E o nosso santo primaz, irmão Aldo, ele passou por esse processo, irmão. Quantas pessoas ele ajudou, ele deu o seu melhor, e hoje viraram as costas para ele, e tentaram derrubar esta igreja. Então, realmente seria melhor nos agradar a Deus do que agradar a certos convites de certos amigos. Porque uma pergunta fica: quem deu a vida e quem dá a vida? Quem lhe ampara, quem lhe protege? Quem te salva? É os seus amigos? É Deus, é Jesus, é a Santa Von Rosa. E hoje, irmão, tem pessoas assim. Tem apostólico que tem ministério na igreja, mas por medo de entristecer o seu amigo, ele vai. Ele vai. Mas ele não está pensando, irmãos, que a outra parte está ficando triste, que é Deus que te criou,
que tem lutado para te amparar, para te dar saúde, para te dar paz e prosperidade. E é por isso, meus queridos, que quando vai fazer alguma coisa, irmão, pense um pouquinho. Ninguém pode dizer, eu fiz porque eu não pensei. Mentira. Por que mentira? Porque tudo que nós vamos fazer passa primeiro por esse território aqui, ó. Esse território aqui, ó, é que vai ordenar o nosso corpo agir. É ou não é? Claro que é. Primeiramente, todas as nossas ações, todo o nosso agir, primeiro passa pela nossa cabeça. E a nossa cabeça vai ordenar o corpo a agir. Por exemplo, eu tenho sede. Eu pensei, então o corpo vai agir, ele vai beber água. Eu tenho fome. Pensou, o corpo vai agir, eu vou comer. Vamos é dessa forma. Então ninguém use a expressão, eu fiz porque fulano fez. Mentira, você fez porque você quis. Ninguém é obrigado a fazer nada. Entenderam, irmão? Você fez porque você quis. Você não pensou no sacrifício do mestre. Você não pensou nas consequências que está à sua frente. Todos nós, irmão, estamos sujeitos, está sujeito e vai passar por esse processo, o julgamento final. Ninguém escapará desse juízo. A Santa Valrosa, ela é a verdadeira peneira, a peneira da justiça. E todos nós passaremos por esse processo. Então, para que não seja julgado e chegue perante o tribunal de Deus, nosso Pai, e Ele olha para você e fala, afasta-te, não vos conheço. Mas, Senhor, eu preguei, eu cantei, eu regi, eu ajudei a tua obra. Deus fala, afasta-te, não vos conheço, porque viveste na iniquidade, viveste em pecado. Então, Jesus disse, não são todos que andam clamando, Senhor, Senhor, entrará na glória de meu Pai, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, irmão, seja muito coerente, seja prestativo, procure vencer o pecado, como Jesus venceu, mas lembre-se, sozinho você não vai vencer, sozinho você não vai vencer. Então, clame logo pela Santa Valrosa, pelo nosso santo querido irmão Aldo. 2 santos da atualidade, formados nesta igreja, irmão, que tem o poder extraordinário de ser uma coluna principal na sua vida, ser uma alavanca potencial para afastar da sua vida todos os sentimentos maus e lhes conceder toda a facilidade para a grande vitória. Então, principalmente a nossa juventude, irmão, moças e moços, que hoje são mais visados pelo pecado, tome cuidado, porque, irmãos, o seu ministério na obra dessa igreja, irmão, é extraordinário, é essencial. Vós sois pregadores através da música, anuncia o verdadeiro evangelho a toda a raça humana. Então, realmente preserva, irmão, essa grande glória, essa grande honra, quem lhe deu o nosso Deus, através de um dom precioso, o qual tem que ser desenvolvido, irmão, com sabedoria e com garra. E a mensagem, irmão, segue aqui, ó. Mas antes disso, antes de ele ser morto, mas antes disso, o Divino Mestre foi muito humilhado, açoitado, e ainda colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, para aumentar mais o seu sofrimento. Nosso Senhor carregou sua cruz da prisão até o Monte Calvário, que ficava fora da cidade. Colocaram na cruz, cravaram-lhes as mãos e os pés com enormes cravos e ergueram a cruz e os manteve pendurado até a sua morte. Irmãos, será que não dava para pensar um pouquinho, irmãos, quando alguém se deparar com a saia curta, com as suas unhas pintadas, seus lábios pintados,
Falei, pô, alguém morreu por mim em grande sofrimento para me dar a vida. Alguém está num ambiente inadequado, fala, pô, mas Jesus não se alega por eu estar aqui, eu vou me retirar. Irmão, faça suas meditações. Seja coerente, irmão. Seja prestativo. Tudo tem o tempo e a hora certa. Deus tem o seu tempo de aplicar a sua justiça. Então, para que não seja penalizado, isento de toda a graça, de toda a proteção do nosso Deus, se corrija, irmão. Seja um apostólico de verdade mesmo. Carregue dentro de si, irmão, essa responsabilidade de ser a luz do mundo e o sal da terra. Carregue, irmão, esse exemplo em sua vida, para que, através da tua vida, quantas almas você trazem para o reino dos céus. Jesus sofreu por você, Santa Voz sofreu por você, o irmão sofreu por você. Acabamos de ouvirmos um hino tão belo, doces palavras. Quero todos aqui de volta, somos uma família só. Então vamos formar, irmão, essa família. Vamos dar esse sonho ao irmão Aldo. Vamos dar esse desejo a ele, irmão, de ele sentir feliz, porque ele muito lutou, irmão, pela unidade da fé. Ele muito lutou, e ele espera que todas essas mensagens, irmão, tenha resultado positivo. Tenha resultado, pelo menos um dia na vida. O povo se desperta para obedecer os mandamentos de Deus, para trilhar verdadeiramente o caminho certo que os conduz ao reino celestial. Jesus se entregou seu espírito ao Pai mais ou menos às 12 horas da sexta-feira e foi sepultado num túmulo talhado em rocha, doado por José de Arimateia. Discípulo de Jesus, foi um momento difícil, angustioso para seus discípulos. O apóstolo parecia que tudo estava acabado. E a promessa da vida eterna? Não era Jesus, o Cristo, o Filho de Deus? Por que ele morreu? Entretanto, no terceiro dia, que era um domingo, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, e selou com o seu sangue e a sua ressurreição a salvação e a vida eterna, para todos os que crerem no sacrifício dele, divino Mestre. Irmãos, mas nem todos acreditam na ressurreição de Cristo, como Tomé. Tomé, para crer que Jesus havia ressuscitado, Jesus teve que permitir ele tocar no corpo de Cristo. Tocou para ver se era mesmo. Irmãos, e nós temos apostólico assim, infelizmente. Temos apostólico assim. E esse apostólico que carrega essa dúvida em seu coração, cuidado. Cuidado. Poderá complicar sua situação espiritual e não chegará ao reino celestial. Irão perder seu tempo. Porque tudo bom nasce de dentro para fora, nunca vem de fora para dentro. Tem que ser sincero, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que crer, tem que ter fé em tudo que foi e é realizado nessa igreja, porque todo o nosso trabalho vem do céu, tem inspiração do nosso Deus, e é por isso que o nosso trabalho é perfeito, causa admiração, nos alimenta, nos fortalece e nos faz vencedores em nossa caminhada de fé. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso alimento espiritual, é a nossa vida, é a nossa liberdade. E hoje, através da Santa Rosa, nos libertou do jugo
da escravidão do pecado, nos dando a verdadeira liberdade e a verdadeira paz e felicidade, que só encontra nesta Santa Igreja Apostólica. Santa Von Rosa, em seu corpo físico, nessa terra, amava profundamente a Jesus e o adorava de todo o coração. E sempre ensinava a sua igreja a amá-lo e ser sempre fiéis a ele, Jesus, e ao voto que fizeram ao se batizarem e ao serem ungidos para servir nessa igreja como pastores, obreiros, diáconos, todo o ministério, irmão. Pois todos fizeram um voto para Deus, para Jesus e ao Santo Consolador. Santa Von Rosa se entregou de corpo e alma a ele, Jesus. E tudo o que ele lhe pediu, ela aceitou, de todo o coração, até dar sua própria vida por amor a ele e à sua igreja. Ela também muito amou a Virgem Maria e tinha por ela profunda veneração, respeito e adoração. Meus queridos irmãos e irmãs, siga o exemplo da Santa Von Rosa, tendo este amor profundo por nosso Senhor Jesus, pelo seu sacrifício e por sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Eu, irmão Aldo, quero que no próximo domingo todos os apostólicos comemorem a Páscoa, numa verdadeira união entre família e entre o povo apostólico, mas que essa união permaneça o ano inteiro, não somente na Páscoa. É necessário que cada família apostólica seja unida, e todos os que quiserem a felicidade devem se unir e amarem uns aos outros, porque Jesus deu-se em sacrifício para libertar o seu povo do jugo do pecado, e para unir os corações, unir pais aos filhos, irmãos com irmão, esposa e esposa, e para unir todos num só espírito. Por isso comemore a Páscoa com muita alegria em seus corações, porque a Páscoa é a festa da liberdade e da verdadeira união do povo de Deus. Procure fazer o esforço para participar e tomar a Santa Comunhão, que é a nossa Páscoa, oferecida por Jesus nosso Senhor como presente para o povo apostólico. Irmãos, veja que Jesus, ele tudo fez, irmão, até mesmo antes de celebrar a primeira Santa Comunhão, um ato de humildade. Ele se ajoelhou perante os pés dos seus discípulos e lavou um a um, dando o exemplo para ser seguido. Ele diz: eu dei o exemplo para que vós fazeis também. Irmãos, vamos para a frente. Vamos caminhando nesse caminho de fé, nesse caminho justo, nesse caminho santo. Venha o que vier, custe o que custar. Mas o nosso lema é lutar, e a nossa meta é vencer e chegar ao reino dos céus. Guarde em seus corações, irmão, esta mensagem, e procure em tudo valorizar todo o trabalho realizado nesta igreja. Sempre lembre desse sacrifício que Jesus fez para nos unir ao Pai, unir aos nossos santos, e nos dar a credibilidade e o direito de poder usufruir de toda a proteção celestial. Vivendo desta maneira, irmão, como nos mostra, como nos ensina, como nos orienta a Igreja Apostólica, será feliz e bem-aventurado e poderá contar com toda a proteção e o amparo do reino dos céus. Amém. Irmão, chegamos ao término de nossa reunião. Eu quero carinhosamente agradecer a presença de todos, seu silêncio, sua reverência ao longo de nossa santa reunião. Agradecer a todos os nossos irmãos obreiros, a diaconisa, nossos irmãos músicos, coristas, regentes, auxiliares, por abrilhantar a nossa santa reunião, tendo a certeza que o reino dos céus se alegrou muito com a sua presença, com o seu trabalho prestado.
Tenha certeza, irmão, que tudo que fizer nessa igreja tem a sua recompensa. E a Santa Vó Rosa dará a sua bênção e a sua graça, fazendo mais fortalecido e mais forte para vencer cada luta que surgir à sua frente. O meu muito obrigado por essa participação. Agora eu convido a gentileza de todos a ficarem em pé. Nós vamos fazer a nossa oração, encerrando nossa santa reunião. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graça te damos, Senhor da glória, por mais essa oportunidade excelente e gratificante que o Senhor nos concedeu nessa manhã de domingo, para junto, ó Pai, compartilhar desse momento de aprendizado e aprimoramento no conhecimento da vida espiritual com o Senhor, com os teus santos e anjos. Por isso, Senhor Deus, estamos encerrando essa santa reunião e te pedimos, ó Pai, pedimos a Ti, Jesus, a Senhora Santa Vó Rosa, Santo Romualdo, Santíssima Mãe, Virgem Maria, que nos fortaleça, que nos ajude, que nos faça a ser forte. Dê-nos humildade, vó. Dê-nos essas qualidades essenciais, para que nós saibamos perdoar os nossos ofensores, sendo cumpridores de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a chegarmos a essa perfeição de assemelhar ao nosso santo e querido irmão Aldo. Santa Vó Rosa, tem misericórdia, vó, desses mais fracos, que hora ou outra falta nossas reuniões sem motivo nenhum, vó. Dê entendimentos a eles e a necessidade de comparecer a essas reuniões. Ajude, vó, eles a compreenderem o significado em participar de nossa santa reunião, para que eles possam sempre ter direito a essas bênçãos, a essas graças. Ó Jesus bendito, eles apresentam nesse momento as orações, a súplica que muitos fazem a Ti, pedindo a Tua intercessão perante o nosso Deus, por aqueles que estão hospitalizados, internados, passando pelo momento difícil de tratamento médico. Ó Jesus bendito, o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, tem todo o poder do Pai para revogar até mesmo o poder da morte. Alcance essas vidas e use da Tua misericórdia, providencie todos os meios lícitos e necessários para alcançar essas criaturas que estão doentes, acamadas e enfermas. Santa Vó, pelos pedidos que eles fazem nesse momento, também entrego em Tuas santas mãos. E aqui nessa caixinha, ó, vó querida, quantas vidas estão aqui, vó, com os seus nomes, sendo apresentados ao céu, esperançosos, vó, em poder alcançar tudo aquilo que eles almejam. Eles sabem que aqui está a fonte de poder, a fonte de vida, a fonte de riqueza, vai estar aqui. Por isso eu entrego em Tuas santas mãos, que a Senhora, como consolador, que consola os aflitos, que alivia suas dores e sofrimento, vó, toma as devidas providências divinas, tire da vida dele todo o sofrimento e conceda a saúde, a paz, a felicidade, aquilo que eles pedem de acordo com a necessidade de cada um. Santa Vó Rosa, também eu lembro daqueles que estão acamados, hospitalizados, quem sabe, vó, em UTIs, que a Senhora tem misericórdia, vó. Se for da Tua vontade, afaste da vida deles todos aqueles males, e eles passam a desfrutar desse manancial de graça, que está em Tuas santas mãos, que eles possam, vó, se levantar, dar testemunho vivo da Tua fé, pelo poder exercido pela Senhora, pelo santo e querido profeta, irmão Aldo. Santa Vó, tome todos em Tuas santas mãos, e os leve de volta para os seus lares, concedendo, Santa Vó, um bom retorno debaixo de toda a Tua proteção. Queridos irmãos, irmãs, recebam nesse momento a bênção gloriosa do céu, que está nos concedendo neste momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebam também a bênção gloriosa, que nos dá nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Romualdo. Tenham paz e vida, e viva não só hoje, mas para o todo sempre, no temor do Senhor. Amém.